Eu queria dizer para vocês que eu tive aqui em 2008, viu, Otaki, com o presidente Lula, e naquela época a gente estava assinando os contratos para as obras de regularização e de saneamento, de esgotamento sanitário. E também estava assinando a autorização, não é isso, João Miranda? Para que a gente tivesse a rádio comunitária funcionando e você não se parasse de ser preso. Então, foi um momento assim muito importante, porque nós temos de ter consciência de uma coisa. A gente tem visto nos jornais, e isso tem sido uma coisa que comoveu o Brasil inteiro, a gente tem visto aquelas cenas de quando a água sobe, porque a chuva caiu pesado, ela se alaga primeiro as moradias da população mais pobre do país ou das vilas populares do país. Isso aconteceu no Nordeste, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu lá em Santa Catarina, aconteceu no Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo também. E eu acho que eu começo por aí para fazer o seguinte raciocínio. O que aconteceu no Brasil que levou, a partir de um certo momento da nossa história, as pessoas terem de buscar áreas que não estavam regularizadas, ou morar em beira de rio, fundo de vale, em costa de morro? O que aconteceu foi que nesse país, uma coisa que só governos que não têm a menor responsabilidade com o seu povo podem fazer. O Estado brasileiro se afastou dessas comunidades populares, deixou essas comunidades marginalizadas. E aí marginalizada é marginalizada de tudo, é marginalizada do esgoto, é marginalizada da água, é marginalizada da educação, é marginalizada da moradia, é marginalizada da renda, enfim. Não tem direito a nada. Esse foi um processo muito duro que ocorreu no nosso país. O que eu acho que eu estou fazendo aqui hoje é dizer para vocês o compromisso do governo do presidente Lula, do projeto que eu represento, que eu quero ser a continuidade e o avanço, é acabar com essa realidade em que se governava para uma minoria, não se governava para todos os brasileiros. E acabar com isso, é preciso que também a gente tenha a humildade de reconhecer que um governo sozinho não acaba. É preciso o governo e a organização da comunidade. Quanto mais organizada forem as comunidades, né, Mercadante, mais nós seremos capazes, nós, governantes que temos sensibilidade para a questão social desse país, que é a questão da inclusão social, mas não é só da inclusão social, não só a inclusão no sentido da renda, nem só a inclusão no sentido dos serviços públicos, mas é também a ascensão social. Ou seja, o povo brasileiro tem de melhorar de vida. Como a gente diz normalmente no Brasil, tem de subir de vida, tem de subir na vida. Esse é o grande desafio do nosso país, porque é isso que pode fazer com que nós sejamos um país, uma nação, uma comunidade desenvolvida. E aí eu quero contar algumas histórias para vocês. Aqui, quanto que você disse que é o investimento aqui, Buiu? Foi você que falou que aqui estão investindo 126 milhões, é isso? 196 milhões. Para vocês terem uma ideia, em 2002, no Brasil inteiro, sabe quanto que se investia em saneamento?
274 milhões. Vamos botar 300. Vamos botar 300 que seja. Era só isso que investia no Brasil. Não é de surpreender que os bairros populares, que as favelas do país estivessem privadas do mínimo, que é saneamento básico. Não é de surpreender, porque quem investe 274 milhões um ano inteiro em saneamento, que é esgotamento sanitário e água tratada, não tem o menor compromisso com a saúde da população. Vejam você, nenhum bairro, um bairro da cidade de São Paulo, nós investimos quase o que se fazia um ano no Brasil inteiro. Por que isso? Porque as carências que eles deixaram acumular são muito grandes. E mais, isso é suficiente? Eu vou responder para vocês, não é suficiente. O investimento que o Brasil precisa para acabar com essa situação de marginalidade é imenso. É imenso, porque foram anos e anos a fio que não se construiu moradias para o povo brasileiro. Não se construiu moradias, por exemplo. Por que não construía? Porque achava que não podia ter subsídio. Essa palavra chamada subsídio era uma palavra criminosa. Não se podia resolver o seguinte problema: se o preço das residências está acima de 40 mil reais, se a pessoa ganha até 3 salários mínimos, como é que ela consegue pagar a residência? A casa, a moradia dela, o apartamento, ela não consegue. Não só ela não consegue, como é impossível pagar. Não há conta que a gente faça no lápis que permite a gente dizer que dá para pagar. E aí, nós tivemos de mudar a legislação. Quando a gente tem de mudar a legislação, é importante que a gente tenha pessoas defendendo a mudança. Porque tem muita gente que não quer que mude. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa. Não basta ter um presidente ou ter um governador. Eu e o Mercadante, por exemplo. Nós vamos ter de ter senadores. O senador com o pique do Netinho, que vai lá, eu tenho certeza, vai lutar para fazer, vai defender e vai fazer. E senadora da qualidade da Marta, que vocês conhecem, porque aqui foi uma pessoa que jamais eles perdoaram, porque ela não governou para os ricos. E os ricos jamais perdoaram a Marta. Mas ela não tinha solução. Ou ela atendia a população que mais precisava, ou ela ficava só gastando dinheiro onde já tinha muitas obras realizadas. E a Marta teve uma escolha, ela não vacilou. Foi lá e colocou o dinheiro nos que mais precisavam.